Sempre faroeste, sempre bang bang, sempre incorporado. Nunca o nome dele, né? Como é o nome de Rockland? Aí ele andava vestido de cowboy, com aquela camisa sempre, mesmo no calor terrível, com a camisa de manga comprida, sempre, às vezes, abotoada nos punhos, um chapelão de cowboy. E ele andava com um cinto largo, essa coisa toda, cinto. Não andava com revólver, claro. Com as botas, essa coisa toda. E ele andava assim, pela cidade de Arco Verde, todo mundo em Arco Verde, e dentro das cidades vizinhas, que conhecia o Bandeirante, que frequentava o Bandeirante, sabia de Rockland do cinema Bandeirante. E Rockland era um artista que, na época dos anos 50, fazia muito sucesso no circo cowboy. Então tinha Rockland, Roy Roy, Genial, Agora, Rockland era o nosso preferido, nosso ídolo preferido, porque a gente tinha uma impressão que nas brigas Rockland era mais valente do que os outros cowboys. Roy Roy, por exemplo, eu gostava muito de Roy, porque ele cantava tudo, mas ele parece que apanhava muito nas brigas. A origem do nome de Rockland eu adotei em 1948, por Armando Pacheco. Ele achou que eu era idêntico ao Rei Albersato, Rockland. Arco Verde tem uma coisa fantástica. Ali o Bandeirante foi construído em cima de onde eram os currais, na localidade onde eram os currais que abasteciam os trens que iam para a capital, Moreno, Jaboatão e Recife, com toda a boiada dos tangerinos que vinham aqui do Agreste próximo do sertão. Em frente do Bandeirante, ainda hoje tem aquela parte elevada que, né, de bares, exatamente onde ficavam os vaqueiros. A tradição manteve o cenário. O tempo do Bandeirante, o dia que foi inaugurado, dia 1º de junho de 47. Foi uma festa maravilhosa. Uma festa que lembrava a Broadway dos Estados Unidos. Tinha uma cortina muito linda que tocava uma música. Quando entrava aquela músicazinha, ela ia abrindo, aparecia a tela. Uma tela muito limpa, muito boa. O cinema Bandeirante era um cinema chique. O filme inaugural foi A Filha do Comandante, com Clayton Gracie e Red Skelly. Foi 2 sessões maravilhosas. We made a promise and sealed it with a kiss. A organização Bandeirante fez uma sessão. Nas quinta-feiras era para as senhoritas. O sábado era a sessão popular. Era o faroeste e o seriado. E das terça-feiras. Eu chorarei amanhã com um filme maravilhoso, com Suzane. O Manto Sagrado, o primeiro filme colorido do cinema. Quando chegou a Arco Verde, tornou-se adolescente e adulto aqui em Arco Verde. E Arco Verde foi durante 22 anos a ponta dos trilhos, né? Inclusive narração na história de Lampião, manteve contato com o governo do estado, propondo separação do Pernambuco
que o governador mandaria da ponta dos trilhos para a pancada do mar, ele mandaria para o sertão. O Lampião chegou lá em casa, foi primeiro no serrote. Aí, um dia ele chegou e estava cantando. Lampião, mas Maria bonita, pensava que nunca morria. Ele morreu de madrugada, porque deu um passamento, viu? Mas tornou. Aí ele comia, almoçava, jantava, despedia e ia embora. Não bolia com ninguém na ribeira. Passava e ia embora. Depois vinha novamente. Era assim. Zé de Moura era um tio da gente. Ele almoçava, jantava lá também e vivia lá, final de Zé de Moura. Era um homem muito rico. Uma vez dava dinheiro a eles, para eles andarem no mundo. E encomendava a eles. Olha, não bula na ribeira com ninguém, que é tudo da minha família. Ele também não bulia com ninguém. Adeus povo, adeus árvores, adeus campos. Aceitai minha despedida. Fico governando essa zona de cá, por inteiro, até a ponta dos trilhos em Rio Branco. E o senhor, por sua vez, governa do Rio Branco até a pancada do mar. Aí apareceu um circo. Ele pensou assim, quando esse circo foi embora daqui de Custódia, eu vou com eles. Saiu de Custódia e veio morar aqui em Arco Verde, com 10 anos de idade. A tia tinha uma pensão, um hotel, né, e dormitório em frente ao posto de Batatinha, aqui no centro de Arco Verde, que era exatamente na central, onde circulavam todos os caminhões que iam para o interior, inclusive para Custódia, né. A vida dele aqui, nessa pensão, né, que era dormitório, restaurante da tia dele, foi uma vida muito efusiva, porque ele saiu de uma cidade pequena, como Custódia, na época, e veio para uma metrópole, né, até chegar a uma idade mais avançada, quando foi encontrado pelos Morais, né, e chegou a vender banana, né, primeiro contato dele com os seus Jonas Morais, e Epaminondas, foi vender banana lá no beco, que chama hoje o beco do Mijo, por ali. E vendendo banana, ele disse que no primeiro dia comeu quase o balão de banana todo, pela fome que estava. E tiraram uma brincadeira, mas continuaram mandando ele vender bananas, até que foi adotado. Foi quando eclodiu a construção do Cine Bandeirante, que ele, inclusive, foi a residência dele. Eu amei o Bandeirante e amo ainda. O Bandeirante é minha vida. Eu tive vários empregos aqui, na rádio, difusora, na prefeitura, na TELP, na CTA, mas o emprego para mim é importante para o Bandeirante. Sempre trabalhou no Cine Bandeirante, ele foi discotecado da difusora Bandeirante, que era dentro do cinema Bandeirante. A vida dele era no Bandeirante, e eu me lembro muito dele porque nós trabalhamos muitos anos juntos. Ele ia para a estação pegar a carroça que ele trazia os filmes que vinham para a programação. Ele despachava os filmes, ele organizava os cartazes, a exposição das fotografias no interior do cinema. Ele era quem colocava os cartazes na rua. Ele dedicou a vida dele toda ao Cine Bandeirante. O Cine Bandeirante é a história viva da fase dourada, da época dourada de Arco Verde. O Bandeirante foi um dos primeiros cinemas no interior de Pernambuco a inaugurar o processo cinemascope, da tela gigante e com vários alto-falantes nas laterais. Outra coisa, o Cine Bandeirante tinha uma coisa muito interessante. Ele tinha uma sala de recepção, onde tinha de um lado assim tinha um sofá, jarros com plantas e tudo, uma separação que era uma janela que dava para o bar. Da sala de recepção, você podia pedir um refrigerante, uma coisa qualquer, se não quisesse mesmo para o bar, porque o bar entrava pelo outro lado, mas de dentro da sala de recepção, você poderia pedir uma coisa qualquer lá no bar. Os filmes vinham da distribuidora do Recife. Aí vinha aquelas latonas com os filmes, vinha a programação inteira. Toda segunda-feira chegava no trem, as latas com os filmes da semana. Porque o Bandeirante era o seguinte: num dia lançava um filme, no outro dia era reprise. No dia que era reprise no Bandeirante, era lançamento do Cinema Rio Branco.
ele morava dentro do Cinema Bandeirante. O senhor Tacílio Moraes, um dos proprietários do cinema, construiu um apartamento atrás da tela. Ele me contava o seguinte, que de repente ele estava, antes de dormir, ele tava, parece que estava vendo a tela em animação. E aí ele ficava memorizando as imagens, olhar fixo na tela, da janelinha do apartamento dele atrás da tela, ele ficava olhando para a tela e imaginava aquele filme que tinha passado antes dele ir se deitar ali, para você ver como é que era a paixão desse cara pelo cinema. A televisão ainda não tinha chegado na cidade de Arco Verde. Então, a grande diversão realmente era o cinema. Quem fazia a cabeça da moçada era o cinema. Que era o ponto de encontro da juventude de Arco Verde na época. Muitos jovens são frutos de namoros nascidos dentro do Cinema Bandeirante, de paquera na Praça da Bandeira. No Batedeira era a coisa mais encantada. As rodas do menino, na frente do cinema, as carrocinhas com peito, e a compra de gibi. Então o pessoal comprava gibi e tal, aqui na estação. Era um movimento fabuloso. O clima era de muita euforia, porque no momento dos perigos, assim, que o artista estava lutando, aí todo mundo batia com os pés, batia palma quando ele começava a vencer, e aí gritava, aí mocinho! Brasília, 18 horas. Atenção, Brasil, vamos repetir esse comunicado. Meus amigos de Minas, meus patrícios, quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arras pelo general Justino Alves Bastos, comandante do 4º Exército. Aliás, foi o ano de 65, que eu passei na Rádio Cardio Arco Verde, um tempo lá, mas aconteceu o seguinte, na época Arco Verde vivia um clima de horror, aquela coisa de delação, a ditadura, aquele negócio todo, eu fui considerado figura perigosa, negócio daquela fofocada, aquela coisa toda e tal, e eu sei que de repente eu estou na rádio e começo a fazer um certo sucesso com alguns programas que eu apresentava, aquela coisa toda, isso gerou fofoca, porque eu também não me afastei das minhas amizades sinceras e amizades antigas, né, que eu sempre tive, como meus amigos da família Porto, o meu grande amigo Chico Canindé, que foi um vereador caçado. Chegou o exército, eu estava trabalhando com ele. Aí Joca disse, tem um pessoal aí que quer falar, pode subir. É o comandante do exército. Ele vai. Aí dois soldados. Os seus dois podiam me acompanhar. Pois não, sem saber para onde ir. Entramos no carro do exército. Aí seguimos o caminho de Puju. No frio danado. Aí chegamos lá no Campestre assim. Ninguém via ninguém. Quando descemos assim, aí se levantaram soldado com ficou chegando. E a bem, foi o que nós fizemos, cuidado. Era para dizer que eram os comunistas. Dizer que era fulano e fulano. Eu conhecia todos. Aí o comandante deu o seguinte, como o senhor está vendo, eu trabalho até a hora dessa, de dia eu vou dormir, de dois está bom. Quer dizer, eu não tenho tempo de contato com ninguém.
tragédia na vida dele, e ele falou várias vezes, sempre falava, que foi a tragédia da morte da mãe dele, com 6 anos de idade. Ele estava com a mãe dele cuidando da janta, e ele chegou perto da mãe dele e disse assim: minha mãe, a senhora se prepare, porque quando a senhora tiver essa criança, a senhora vai morrer. O pai dele ficou preocupado, isso ocasionou um certo burburinho na família, e o pai foi procurar o padre da cidade, no caso em Custódia. E quando chegou a hora exata, ela foi para o quarto, começou a sentir as dores, e ele ficou na cozinha. Então, ela quando a parteira chegou e tudo, ela teve o bebê chorou e tudo, ele ouviu. E quando foi, com poucos minutos, ela faleceu. Aí a mãe dele morreu em 39, e ele ofereceu na rua e ninguém não quis. Disse que quem tivesse os piores que crie. O pai, como ficou viúvo, acaba oferecendo os filhos a outras famílias. Aí eu falei com ele, disse, para que oferecer? Por que não trouxe logo para nós criar? Esse homem não teve a capacidade de dar 10 tons aos filhos. Nós era quem dava roupa, caçada e tudo. Ele perdeu a mãe muito cedo, né? Que ele teve outra mãe de criação, né? Que ele tem 2 irmãs de mães diferentes. E ele ficou sendo criado por várias tias. From this valley they say you are going. We will miss your bright eyes and sweet smile. For they say you are taking the sunshine that has brightened our pathway. No começo dos anos 70, o Bandeirante foi vendido, transformado num supermercado, essa coisa toda, e aquilo acabou com ele. Ele chegou a me dizer, pelo telefone, e há poucas vezes que eu tive com ele nas minhas idas a Arco Verde, que fazia questão de não passar pela Praça da Bandeira só para não ver em que o Bandeirante se transformou. O Bandeirante marcou época aqui dentro. Meu maior desgosto foi quando eu cheguei aqui um tempo e que o Bandeirante tinha virado supermercado. Eu senti como se fosse uma coisa da minha família, pode crer. A televisão derrubou o cinema. E os supermercados acabaram de derrubar, porque todo o cinema virou ou igreja protestante ou supermercado. Eu tenho uma amiga que veio aqui depois, ela fazia muitos anos que não vinha até Arco Verde. Aí ela me disse, Lala, como é que eu posso me sentir entrando no Bandeirante e saindo com 1 quilo de feijão? Não é pena que o Bandeirante tenha se acabado. E para poder se acabar do algo. O herói morre lutando e chega uma morte bonita. We will miss your bright eyes and sweet smile. For they say you are taking the sunshine that has brightened our pathway of life. Esse é o filme Vale do Rio Vermelho, protagonizado por Roy Rogers e o Gabby Harris. E essa é a música, o tema do filme Vale do Rio Vermelho, que Rockland mais gostava de escutar. Ficava relembrando os filmes de Roy Rogers, Rex Allen e outros cowboys da época. Come and sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu, but remember the Red River Valley. Você chegou alabando, arrastando meu cavalo. Ó, Suzana, não chore por mim, quando eu vou pro Alabanaiai, tocando o bandolim. Orilei, 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 orilei,
Conheci Bob Cadete, conheci antes, muito antes dele vir morar em Arco Verde, porque Bob Cadete era artista de um circo. Ele imitava o Bob Nelson, que era o nosso cowboy brasileiro cantor, e quando chegou aqui em Arco Verde, o público gostou tanto de Bob Cadete que ele resolveu ficar morando na nossa cidade. Então Bob Cadete passou a ser o segundo cowboy de Arco Verde. Primeiro Auckland, segundo Bob Cadete. O meu nome próprio é Manuel Terto da Silva, mas em virtude que eu trabalhei 8 anos na vida artística, imitando Bob Nelson, Luiz Gonzaga e Augusto Calheiro, então botaram esse apelido. Então é um troço que realmente já não é nome, é apelido, que o povo de Arco Verde botaram em Bob Cadete. A saudade negra. Se alguém matasse a saudade, eu acharia muito bom, porque não me incomodava nada. Aí quando ele errava e rasgava, eu até dizia, pai, não, eu pego um corretivo. Não, porque o que ele escrevia ia ficar, ele não tinha rascunho, não fazia rascunho. Gente, depois, lendo o livro, foi que veio entender assim, a tristeza dele. Teve o lançamento do livro, né, que escreveu, né, a história do cinema Bandeirante. Então eu toquei no lançamento do livro dele, foi até ali no Coreto. Me casei 2 vezes. A primeira, com Maria Josefa da Silva, Josefinha. Namorei 8 anos com ela. E quando ele me conhecia, ele dizia assim, olha, esse menino vai sofrer muito, porque vai sofrer como eu. Que eu fiquei sem mãe, e eu sofria muito na casa de um, na casa de outro, e eu não quero que aconteça isso com o meu filho. Aí um dia eu digo, ô Zefinha, vamos se casar agora. Aí passou, a senhora fica grávida. Em 60, o dia que eu me casei, o dia 10 de abril de 61. Aí quando foi o dia 14 de março de 62, ela morreu. Foi cesariana. Passei só 9 meses casado. Aí nasceu o menino, tiraram o menino. Anselmo da Silva do Ar. Depois de 5 anos ele morreu. Ali, para mim, o mundo tinha se acabado.
Aí eu tinha muita pena, tanto de Zezito como da criança. Aí por isso que eu resolvi casar com ele, né? E então, naquela época, a difusora Bandeirante, o pessoal telefonava pedindo música para ouvir, né? Para ouvir, bota tal música e tal. Aí eu atendia muito telefone, então uma das vezes atendi essa mulher agora, atual, minha mulher. Que a senhora morreu daquela doença que dá em criança. Hoje é meningite. Nesse tempo só tinha 2 carros de praça. Peguei um, quebrou-se. Eu cheguei no hospital, já fui atrasado. Deram a injeção dele, mas começou a morrer. Nós morávamos em São Geraldo, aqui. Procurei, não tinha mais quem levar, procurei, não tinha ninguém. Aí botei ele nas costas. Ele foi morrendo até em casa. Batendo lá, batendo lá. Pode morrer, meu. Chovendo, eu e Antônio. Eu preferia ter outro nome. Tu é filha de Roquilano? Eu digo, não, você não é filha de Roquilano, não. Sou filha de José Leite Duarte. Eu não gostava, não por causa do nome de Roquilano, nem por causa de filme, nem nada, porque ele bebia, e quando ele bebia, ele queria imitar aqueles personagens. Ele ficava atirando na rua, e isso pra mim, eu tinha vergonha. Ele voltava de algum lugar e aparecia Roquilano de chapéu, se escondendo detrás dos postes e dando tiro na gente, na molecada. E a molecada toma tiro em Roquilano também. E aquela vivência muito interessante, que era um senhor, né, de idade, brincando com as crianças ali. Eu tive 2 pais. O meu pai adolescente, que era aquele pai que era melancólico, depressivo, que ninguém sabe disso. Ninguém conta isso por aí, né? Só eu que falo nisso. Ele passou, acho que uns 5 anos dentro de casa, só dentro de casa, deitado no sofá. Que depois ele parou de fazer isso, de brincar com as crianças. Eu achei estranho. É tanto que eu vim começar a dormir quando eu tinha 18 anos. Dormia uma noite toda, que ele bebia sempre. Bebia e escutava. Ele não batia em ninguém, entendeu? Batia em ninguém. Ele só ligava o som em toda a altura, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a hora que ele chegasse, 11 horas, entendeu? Isso pra mim foi muito difícil, porque só eu fiquei. Ele não foi uma pessoa assim muito amoroso, né? Só depois que Roberlando saiu de casa, já ia completar 16 anos, foi que ele mudou um pouquinho a maneira de ser. A parte afetiva, eu não pude cobrar muito dele, porque ele também não recebeu muito, né? Assim, eu acho todas as histórias dele muito assim, muito triste. Tem algumas coisas assim, que não é tão triste, mas assim, a maioria são coisas bem assim, tensas, tristes. Ele quer passar isso, tristeza. Ele quis, assim, viver outra realidade, entendeu? Que para ele era muito importante. Aí, como é que se diz? E quando eu dizia assim, pai, eu tinha que falar alto com ele, que ele escutava pouco, e eu dizia, pai, viva a realidade, olhe, não viva mais nesse mundo de imaginação, não. Deixa para viver nesse mundo de imaginação quando for dormir, sonhar. Viva a realidade. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Esse colega meu me contou essa história, né? Kleber ia passando e Roquilano tava... Achei isso bacana. Roquilano tava sentado, aí Kleber perguntou, Roque, o que é que tu tá fazendo aí? Ele, estou aqui brincando com a saudade. Ué. Eu duelei com o Roquilano.
ainda, nesse mesmo negócio. Quando a gente saiu lá do Bar Central e tal, a gente duelou ali numa avenida que tá ali no Recife, que é uma avenida larga, de madrugada, era umas 3 da manhã. Aí tinha um fiteiro, a gente parou pra tomar uma cerveja no fiteiro. Aí a Rockland sentada assim, eu disse, ô Rock, eu lhe desafio com um duelo, ó. Poxa, não teve outro, a Rockland se levantou. Aí ele disse, tá preparado? Eu disse, tô. Aí quando eu fui fazer assim pra Rockland, aí Rockland me matou pelas costas assim. Aí eu me joguei lá, aí me joguei na rua lá, morto. Aí a galera, levanta. Os outros filmes faróis foram feitos em 53. Foi ali, estava em decadência, aí acabou. Em 53, os faróis. Aí começaram a fazer na Itália, mas muito fraco. Aí ele não gostava de filme italiano, não. Eu gosto mais de filme italiano aí. Aí ele disse, não, eu gosto mais dos americanos, porque os americanos eles são mais bem vestidos e tal, andam arrumados, não sei o quê. E os italianos não, aquele é um ceboso. Toda vez que eu tinha chegado na estação, o pessoal falava, já sei, chegou o filme. Ele era a figura que ia buscar os filmes lá na estação. Ia devolver do filme anterior e recebia as novas películas do filme que ia passar no cinema. E reproduzia ali na praça, ali onde hoje é o Senadinho, em Arco Verde, e ali reproduzia as cenas de pular do trem, todo com 2 revólveres na cintura, no coldre. E os meninos gostavam muito dele, ele gostava de atender também a criançada, e eu também na época era criança. Começou a incentivar para que ele mostrasse que tinha a habilidade de também pular do trem em movimento. Quando fosse na frente do Cine Bandeirante, ele então pularia do trem e igual ao Rockland, o artista do cinema. Assim, para atender nosso pedido. Então, quando ele chegou na frente do cinema, que o trem em movimento que vinha da estação em direção à Serra Talhada, aí todo mundo esperando, o Rockland pulou do trem em movimento, aí foi lata para um canto, Rockland para outro, e o povo que estava assistindo sentado no banco também caiu do banco. Aí eu brigava com ele, para que você pulou do trem? Para ver se eu caía, eu morria, mas estou vivo. A última queda eu me releitou, esse couro aqui é outro. Veio bater aí e cortaram. Foi na casa dele. Aí o cara disse, e morreu, seu Tasso? Morreu. Mas peraí. Aí pegou a garrafa do carcaça e botou da minha cara assim. Todas as histórias que o pessoal contava, que ele parava o trem, que ele pulava de um prédio, né, na época, ele contou pessoalmente essas histórias. Tu caiu o trem ali, antes de chegar na estação, tu caiu o trem, pulou no trem, né? Pegou o bico no trem, mas os cabas já conheciam a figura de Rockland, então os cabas já diminuíam, até porque sabia que ele ia fazer uma performance. Aí ele subiu no trem, pegou o bico, e quando ele tava pendurado no trem aqui, né, todo mundo começou, né? Fazer a onda, aí disse que ele, quando vinha ali pendurado no trem, atiraram em Rock, ó. Aí quando atirou nele, ele foi baleado, ele pulou do trem, ó. Aí quando pulou do trem, quebrou a perna. Isso que contou foi ele.
Meus amigos, olha, eu vou cantar aquela musicazinha bem bonitinha, que sempre a gente gosta. A música não é minha, realmente não é minha. É de Bob Nelson, Rio do Vale Vermelho. Se você, meu amor, vai embora, vai também com você a alegria. Sou vaqueiro que tanto lhe adora, sem você só haverá melancolia, mas as flores terão mais beleza, e a lua que lembra o encanto, sem você só haverá só tristeza. Neste vale do Rio Vermelho, olé, 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 olé,